O humorista Whindersson Nunes revelou os motivos do término com a cantora Luísa Sonza. Em um documentário, ele contou que o uso de drogas afetou o casamento. Segundo o humorista, ele usava droga porque queria a ilusão de ser mais divertido. Por esse motivo, eles não se conversavam, dormiam juntos, mas não tinham mais, sabe, aquele amor do casal? Por outro lado, gente, Luísa destacou que foi um período difícil para o casal, em que ambos já não eram mais os mesmos. Ela disse: eu esqueci dos meus problemas para prestar atenção nos dele. As pessoas vinham falar comigo sobre o Whindersson. Eu era culpada pela depressão dele, por tudo, gente. E é assim mesmo, né? Quem enfrenta esse problema em casa sabe o quanto o vício, seja em bebidas, em drogas, em jogos, o quanto o vício afasta o casal, destrói relações. Aquelas frases do tipo assim: eu não aguento mais, gente, ver meu marido bebendo todo dia. Ou então, não aguento mais, gente, ver minha esposa usando drogas todo dia. Cansei, chega. Aí você vai, dá outra chance. Mas chega uma hora que ninguém aguenta mais, né? A gente vai bater um papo sobre esse assunto aqui no nosso estúdio. Eu recebo Luciana Infantini, que é psicóloga. Obrigada, Lu, pela sua presença. Uma boa tarde, viu? Boa tarde, Roberta. Boa tarde. E dona Carmelita Luz, que está sempre ligadinha no Fala Espírito Santo, hoje está aqui com a gente. Você colocou um ponto final num casamento de mais de... 25 anos. De mais de 25 anos por conta da bebida? Da bebida. Aguentei muito, né? Falava, para de beber. Uma vez ele parou 1 ano, voltou de novo, aí voltou pior ainda. Aí ele já não comprava, ainda bem que a gente não pagava aluguel, né? Ele já não comprava alimento mais para dentro de casa. Aí era eu que tive, ainda bem, né? Que aprendi a crochetar quando eu era jovem, aprendi bordar, aprendi tudo, fazer as coisas. Aí eu fui usar o meu trabalho, né? E fui fazer minhas faxinas, fazer crochê, lavar roupa para fora e cuidar dos meus filhos, porque ele bebeu a vida toda. Como é que era, dona Carmelita, conviver com um marido viciado? Nossa, mas é terrível. Ele colocava debaixo do travesseiro uma faca. E eu não dormia. Quando eu fechava o olho, assim, eu lembrava da faca que ele queria me matar durante a noite. Aí eu não conseguia dormir. Isso por conta da consequência do consumo do álcool? Do álcool. E no dia a dia, assim, o fato de ele chegar em casa e estar daquele jeito, né? Assim, você tentava conversar, pedia para parar, ele falava que ia parar e não parava? Ele sempre falava que ia parar. E não... Eu gostava quando ele chegava em casa caindo. Nossa, mas chegava bem, caiu aí, para mim era bom. Mas se ele chegasse esquentado, ele quebrava tudo dentro de casa. Quebrava vasilha, batia na gente, quebrava tudo. Mas quando ele chegava assim, bêbado, meio caído, ele já caía na beira da porta, assim. Eu até puxava ele para dentro de casa para dormir no chão para lá, né? Mas ele chegava esquentado, ele virava mesmo mussarel. Lu, isso mostra, né, o quanto o vício, ele realmente é capaz de afastar as relações, acabar com casamentos. E às vezes até existe ainda o amor, mas aí aquela dedicação da pessoa para algo que não faz sentido para o companheiro ou para a companheira, isso às vezes é um motivo de dar um basta nas relações, né? Sim, sim. As pessoas cansam, né, Roberta? Assim, conviver com alguém que tem um vício em drogas, em bebida, em qualquer vício, é muito difícil. Então, o amor, não é que ele acabe, né? Mas ele vai desgastando, chega um ponto que a pessoa não vê mais sentido de estar naquela relação. E eu acho que o mais importante a gente entender é que é um vício. E tem que buscar ajuda. A pessoa, muitas vezes, ela quer sair do vício, ela sabe, como ela falou, ele ficou 1 ano sem beber, né? Eu imagino que ele deva ter feito um esforço muito grande, eu não sei se ele buscou ajuda, mas... e depois acaba voltando. Quer dizer, se a pessoa não faz realmente um tratamento, Roberta, ela vai voltar, porque é um desequilíbrio químico, é o cérebro dessa pessoa que tem algum distúrbio, né? Seja por conta da vida disfuncional que a pessoa teve, seja por conta de genética, mas a questão é que é uma doença e tem que ser tratado. E como que age, né? Como que o nosso cérebro se comporta diante desse vício que traz esse comportamento da pessoa querer se afastar das relações, por exemplo, o caso do Whindersson, né? Ele às vezes estava ali na mesma cama com a Luísa, mas não tinha mais aquela relação de casal. Eles estavam juntos, às vezes, no mesmo ambiente, mas não tinha mais aquela troca.
Eu não sei se isso era por conta da consequência, né, deles já estarem brigando, de já estar muito desgastado, ou se é por conta do uso, porque às vezes a pessoa, por mais que ame a outra, a necessidade do prazer imediato que aquela droga vai trazer é tão grande, que a pessoa acaba esquecendo as relações. Quer dizer, racionalmente no outro dia, a pessoa pede desculpas, a pessoa vê que está errada, admite o erro, fala que vai mudar, porque eu acredito que a pessoa realmente tenha consciência no outro dia. Só que quando fica, né, sobre o efeito, sobre aquela falta, parece mais forte. É como se dominasse ela e ela perdesse, então, a sua racionalidade. Vamos convidar, então, agora o André Cristiano. Ele vai participar com a gente. O casamento dele chegou ao fim por causa do vício em drogas. Ele vai contar pra gente um pouquinho dessa história. Boa tarde. Tudo bem, André? Tudo bem, Roberta? Tudo jóia. Conta pra gente, você também, por um período da sua vida, você chegou a perder o seu amor, né? Que hoje vocês estão juntos, que bom, mas por conta também do uso das drogas? Sim, foi uso de drogas, sim. Cocaína, depois fui pro crack. Aí quando eu cheguei no crack, a minha esposa não aguentou, né? Violência física, verbal. Só Deus para ter misericórdia. O que ela falava com você, André? Ela conversava muito, né? E é igual a doutora falou aí, quando o prazer da droga sai, no outro dia a gente pede desculpa, mas acaba voltando de novo, entendeu? E só foi parar mesmo quando ela foi embora e aí eu tomei jeito, entendeu? Quando ela foi embora, qual foi a sua reação? Você acreditava que ela seria capaz de dar um basta na relação? Não acreditava não, Roberta. Porque o vício das drogas não deixava a gente pensar nisso, né? Raciocinar isso aí, né? E aí você se deu conta de que você estava sozinho e isso já foi, na época, isso foi o suficiente para você querer mudar de vida ou demorou um pouco para a ficha cair? Não, foi até uma época bem chuvosa, né? Eu fui atrás dela, andei na chuva, aí quando eu vi que eu não achava ela, que os familiares não queriam falar onde que ela estava, aí foi que a consciência começou a trabalhar, né? Eu comecei a pensar, aí já usava droga menos, aí foi quando eu fui para a clínica e comecei a mudar a minha vida, né? Olha, para tentar restaurar meu casamento. O seu caso, inclusive, a gente está trazendo como um exemplo positivo de que é possível, sim, né, você abandonar o vício e restaurar o seu casamento quando a pessoa realmente quer, quando a pessoa quer essa mudança. Né? E foi exatamente o que você se propôs há quanto tempo? Tem quanto tempo que vocês reataram? Tem 10 anos já, graças a Deus. 10 anos que a gente está... Deus tem feito coisas lindas na minha vida, na vida dela, entendeu? Ela está muito feliz. Nós temos um filho, entendeu? Depois disso aí, o nome dele é Neemias e graças a Deus foi... Não foi fácil, Roberta, não foi fácil, entendeu? Mas a pessoa precisa agir, né? Precisa querer isso aí. Porque às vezes a pessoa pensa, acabou o casamento, já era, entendeu? Não, se a pessoa se esforçar e tentar mudar, tem como a pessoa reatar, principalmente clamando ao Deus Todo-Poderoso, né? Ao Deus que tudo pode fazer por nós. Isso é o que você disse, a pessoa precisa querer, até porque o outro lado, gente, vai ficando exausto, que foi o que aconteceu com você, né, dona Carmelita? Com certeza. No outro dia ele falava, não tinha feito nada. Uma época eu separei dele 5 vezes. Uma época ele foi lá para o lado da serra, aí eu tinha até pena dele, que ele bebia muito, aí eu fui lá, ele falou assim, vem morar aqui, traz as crianças, vem morar aqui. Mas eu falei, eu não vou não, não fui não. Lá ninguém me conhecia, né? E ele falava mal de mim com os outros, que eu era isso, que eu era aquilo. Eu falei, lá ninguém me conhece, vai pensar que eu sou, porque ele está falando. Não, para cá eu não volto, não. Se você quiser voltar para cá, você volta. Aí ele não voltou. Depois de 5 separações, aí a gente desquitou e ele acabou morrendo lá na serra. E assim, a gente precisa também falar do julgamento que essa pessoa sofre ao não aguentar mais
E aí a família do outro lado fala, mas tenta mais uma vez. E aí, por exemplo, no caso da dona Carmelita, né, você sofreu julgamento? Nossa, mãe, muito. A mãe vai abandonar dele, o seu a mãe marido? dele falava, eu fico... Nós, 25 anos sofrendo, apanhando, sofrendo. Depois, não quero isso para mim mais não. Eu tinha quando eu separei dele, eu tinha 43 anos na época, né? Quando eu era mais jovem, eu parecia que eu era mais velha. Hoje parece que eu sou mais nova do que quando eu era mais jovem. Aí eu falei, não vou ficar sofrendo isso não. Aí foi aonde eu separei dele de verdade, mas ele não queria não. Aí eu falei, você não para de beber. Uma vez ele parou, igual eu falei, parou 1 ano, depois parou mais 1 ano, voltou de novo e continuou a beber. E eu falei, não quero mais isso não vou ficar sofrendo toda a vida com um homem desse não. Lu, aí eu fui obrigada a separar. Até que ponto dá para suportar um vício? Qual é o limite entre estou aqui, vou te apoiar, vou te ajudar, até a exaustão? Isso é muito pessoal de cada um, né, Roberta? Mas eu acho que a pessoa, quando percebe que o outro se esforça para querer mudar, é uma coisa. Agora, quando o outro no outro dia, né, fala, não fiz nada, não aconteceu nada, quer dizer, ele nega o comportamento dele, isso vai cansando, né? Porque nem reconhecer se a pessoa reconhece que está errada. Então, quando a pessoa reconhece ainda que está errada, quando ela começa a dar passos no sentido da mudança, busca ajuda, né? A gente ainda parece que tem um certo, uma motivação para estar do lado. Mas quando a pessoa fica completamente refém da bebida ou do álcool, né? Do álcool, tem da vícios droga, em jogos vícios também. em jogos, hoje é muito comum. A pessoa perde patrimônios da família, endivida a família. E não há casamento que resista a isso. E assim, Roberta, hoje tem muitas formas de tratamento, né? Tem psicólogos, tem psiquiatras, né? Que são especializados nessas situações de vício em jogos, qualquer tipo de vício. Existem grupos também de apoio, né? Temos aí os Narcóticos Anônimos, tem os Neuróticos Anônimos, não sei se você já conhece, né? Tem os Alcoólicos Anônimos que são mais tradicionais, mas a gente tem vários grupos de apoio. Então, assim, a pessoa precisa entender que sozinha é muito difícil ela sair. Então, né, tem que buscar, assim, uma ajuda. Eu tenho aqui participações da Nelly Charilli. Beijo, Nelly. Saudade de você, viu? Ela diz, boa tarde, Roberto. Eu tive 2 irmãos que o casamento dos 2 acabou por causa de bebida. É muito triste. Também tem um comentário da Janete Melo. Boa tarde. Tem 2 meses que larguei meu marido por causa da droga, né? A pedra também, a cachaça, acho que é isso que eu entendi que você disse, né, Janete? Então, a droga, né, e a cachaça também, juntas. Silvana Cavalcante também participa. Boa tarde. As drogas, as bebidas estão sendo a principal causa das separações, destruição da família. É muito triste a realidade, né, de ter que conviver com alguém com vício. Porque no início, Luciana, a gente pensa assim, as pessoas que passam por isso, não, começa como namorado, às vezes até compactua do que faz, se for para beber, às vezes até bebe junto, mas você uma hora toma rumo na sua vida. E aquela pessoa não. Aquela pessoa fica presa ali e às vezes só aumentando, porque a probabilidade é que a pessoa possa até aumentar o consumo do álcool. Em geral, sim, porque ela vai ficando, o organismo dela fica mais resistente à droga, não só o álcool, qualquer tipo de droga. Então, o consumo vai sendo cada vez maior, né? A necessidade também existe, né? Após o uso, aquele período da bad mesmo, né? O crash, no caso da cocaína. Então, o cérebro, ele, né, libera toda a sensação de prazer e depois ele fica, né? Sem, vamos dizer, serotonina nenhuma para liberar. Então, a pessoa fica querendo mais. Então, é um desequilíbrio bioquímico muito forte, que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não, é muito difícil sair, Roberto. E o difícil é reconhecer que é um outro processo. Perfeito. Eu acho que esse é o ponto, assim, eu acho mais difícil. A pessoa fala, não, eu bebo socialmente, não, eu uso quando eu quero, a droga não me domina. Então, as pessoas vão usando essas desculpas, mas, na verdade, elas já estão doentes. O André reconheceu e hoje superou, né, André? Cadê? Ele está aí ainda com a gente? Graças a Deus, tô aqui. Então, um casamento que foi restaurado há 10 anos. Sim, 10 anos, graças a Deus. Graças a Deus. Mudou de estilo de vida? Sim, é igual a senhora estava falando aí, que às vezes a minha esposa foi julgada quando ela voltou para mim. As pessoas falaram que não ia acontecer nada, que eu não ia mudar, entendeu? Me dava 30 dias... Mas, graças a Deus, com o meu esforço, com o esforço da minha esposa, da minha filha, do meu pai,
da Igreja Luterana Livre. Eu estou aqui e o nome do Senhor está sendo glorificado. Graças a Deus. Obrigada. Continue assim, viu? Sendo esse exemplo positivo. Dá um abraço na família, André. Tá bom. Tchau, Roberta. Tchau. Deus abençoe a todos aí. Amém, amém. Obrigada, Luciano Infantini, pela sua contribuição com esse assunto, que a gente sabe que tem muitas famílias precisando rever esses conceitos, né? Mudar de estilo aí antes que o casamento acabe, né? Obrigada, dona Carmelita. A senhora foi muito corajosa também. Parabéns, viu? Obrigada, tá? Um beijo. Tchau.